Você acha que o seu único erro administrativo foi ter confiado, então, nos amigos? Eu acho. Meu único erro administrativo foi esse. Agora, se a gente quiser resvalar para a área política e falar de como é administrar com um inimigo, a gente pode falar sobre isso se você quiser. Você pode falar. Porém, este foi o meu erro, ô Wagner, e eu assumo esse erro. Né? Coloquei pessoas maravilhosas, que tinham até capacitação para outras vocações profissionais, porém, para a prefeitura, naquele momento, não tinham. E esse foi meu erro, de avaliação, certo, de contratar pessoas que não estavam à altura e competência para administrar a cidade do Guarujá junto comigo. Foi corrigido isso. Ok. Tá? Agora, eu não posso deixar de falar que você administrar uma cidade com um inimigo feroz, implacável, até mesmo com noções terríveis de desvio de personalidade, enchendo a sua paciência, criticando, inventando, criando, mentindo. Eu governei desse jeito, Wagner. Eu tinha uma pessoa dessa, eu não tinha um adversário político. Eu tinha um inimigo político que se tornou um inimigo pessoal também. Então, por conta dessas invencionices, dessas mentiras, dessas patifarias que foram criadas, inventadas, e Hitler que o diga, né? Aquele homem que governava junto com Hitler na área de marketing, ele falava que o que interessa é se você mentir 10 vezes, essa mentira acaba virando uma verdade. E isso foi o que aconteceu na cidade do Guarujá. Ele usou a estratégia da desmoralização, da injúria, da difamação, da calúnia, para criar um bolo de fogo contra mim. E você sabe que uma cidade como Guarujá é uma cidade pequena, muito embora hoje seja uma cidade média, mas na época que eu estava saindo de média para uma cidade, de pequena para uma cidade média, então era fácil de você criar essa situação. Então qualquer erro, ou mesmo nenhum erro, você cria uma mentira, Wagner. Eu começo a dizer que você é assim, 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 assado. E conto para os meus melhores amigos. Os meus melhores amigos contam para os melhores amigos deles. E tinha, por trás disso, nós não podemos esquecer, que ele nunca me perdoou por eu ter ganho a eleição dele. Então ninguém esperava a minha vitória daquela maneira como aconteceu. Como ninguém esperava essa vitória da atual prefeita agora. Então, ele se sentiu fora do poder. E ele fazia qualquer coisa para permanecer no poder. Até desmoralizar as últimas consequências, fosse quem fosse, não era só o Rui Gonzalez não, fosse quem fosse que entrasse no caminho dele, acontecia a mesma coisa. Mas Rui, pegando a tua linha de raciocínio, você não acha que que as falhas que você cometeu, principalmente no início do teu governo, acabaram se transformando em munição, vamos colocar dessa forma, munição, hipoteticamente falando, para essa oposição sistemática, para essa perseguição sistemática? Você não acha que você é partícipe nisso? Wagner, uma coisa é quando você erra intencionalmente. Tem uma diferença muito grande das coisas. Quando você erra propositadamente, você pensa no assunto, faz e comete aquele erro, tá? Porque eu quis cometer aquele erro. Isso é uma coisa. Eu acho que aí você está bastante passível de punição mesmo. Certo. Mas quando você tenta acertar e erra, muito bem intencionado, foi o que aconteceu comigo. Os erros que eu cometi, Wagner, eu estava muito bem intencionado. Agora, se venceu o contrato, por exemplo, da contratação de funcionário público, como está acontecendo aí agora em alguns setores. Que vira um processo que vira um processo. Você acabou que culpa que eu tenho nisso, Wagner? Condenado. O Valdir tinha mandado 1.200 funcionários embora. Aliás, 800 funcionários embora, eu tive que contratar 1.200 funcionários novos. A prefeitura estava absolutamente estancada, parada, neutralizada, imobilizada quando eu entrei. Então você é orientado por quem? Aí entra aquilo que eu te falei. Você é orientado por diretores. Eu só assinava depois de todos os diretores assinarem. E eu deixo claro aqui mais uma vez, e faço um desafio tremendo aqui, Wagner. Certo. Se algum dia eu pedir para algum diretor fazer alguma besteira. Eu nunca pedi isso. Então, no momento em que você assina, Wagner, um documento desse, e que esse documento pode não estar de acordo com a ordem da lei vigente que rege a administração pública, né? Você está passível de erro. Então, esses erros que eu tinha cometido, eu cometi, Wagner. Mas eu fui super bem intencionado, não tenho nenhum processo de corrupção contra mim. Entendeu? Eu tenho de erro administrativo. E que, infelizmente,
se transformaram em processos e foi munição realmente para o meu inimigo. Ok. Só que vamos fazer uma leve e breve comparação. Eu respondi por alguns. O meu inimigo respondeu por dezenas e dezenas e dezenas deles. Tudo que ele me acusou, ele fez. E muito mais. Então eu também estou com a minha consciência tranquila, Wagner. Ninguém só acerta. Como também ninguém só erra. Claro. A proporcionalidade disso depende da tua boa vontade. Claro. Né? E eu tive boa vontade. Eu tenho absoluta... A minha consciência está limpa nisso, Wagner. Eu faria, que nem eu te repeti, eu faria tudo de novo sem os erros. Porque agora eu estou mais maduro, aprendi, estudei muito mais, né? Apanhei muito. Então eu tenho certeza que eu trataria determinados assuntos de uma forma diferente. Só. Mas o programa de governo, a veia mestra daquilo que me levou à prefeitura, que a população acreditou que eu realizaria, eu faria tudo de novo. E da mesma maneira. Rui, você saiu rico da prefeitura? Absolutamente. Não saí não, Wagner. Tá? Essa é uma pergunta muito interessante que muitas pessoas... Tanto que hoje eu sou um homem pobre, financeiramente pobre, espiritualmente muito rico. Mas materialmente, financeiramente, hoje eu sou pobre. Hoje eu vivo porque meus amigos me ajudam. E não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Tá? Porque se eu fosse rico, Wagner, minha esposa não morava onde morava, minhas filhas não estavam onde estão e nem eu estava onde eu estou. Tá? Então eu tinha um patrimônio pequeno que me dava sustentação, eu estava absolutamente tranquilo, não sou um homem ganancioso, não sou um homem de querer grandes posses na vida, porque eu não vou levar nada junto comigo. Eu sou apenas um caiçara. Nesse ponto eu sou um caiçara que gosta de viver bem, só isso. Quantos processos te acompanham até hoje, fruto da tua administração? Acho que 6, se eu não me engano. 6. Já fui absolvido de um monte deles, né? Coisas que não tinha mínimo nexo. O meu inimigo político entrava com o processo, aquilo Certo. caminhava, eu gastei muito dinheiro com advogado, essa foi uma das causas também de eu estar mais empobrecido, porque eu gastei muito dinheiro com advogado, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. O prefeito ou a prefeita que está aí, que sirva como um aviso para ela isso também. Qualquer processo, acabou a eleição, você continua com o processo nas costas. E você vai ter que contratar advogado. Continua como réu, né? Tá? Você continua como réu, e aquilo demora 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. E você tem que sustentar isso com um advogado. Então, se você guardou alguma coisa, se você ganhou alguma coisa, isso vai embora mesmo. Vai patrimônio, vai carro, vai tudo que você tem para poder se defender. Que condenações você tem judicialmente sobre você hoje? Eu tenho essa do Banco Banespa, Ok. tá? Eu tenho uma da contratação de um advogado, que tem N jurisprudências a favor da contratação. Fui condenado nisso também. Certo. E fui condenado também numa uma outra contratação, que eu nem me lembro mais, isso aí já faz tantos anos também, Wagner. Mas eu tenho essas 3 condenações, a do Banespa e essas 2. Rui, a sua administração deixou uma imagem na cidade que foi uma administração voltada à corrupção, ao uso de drogas, à prostituição, enfim, é uma verdadeira bandalheira. O que você acha disso? Mas eu te peço que responda no próximo bloco.